louvando a Deus com o hino 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para a bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé. Irmãos, vamos estar orar louvando a Deus com o número 67, Cristo exaltado. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá no céu. Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial
ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Como diz aqui o cântico, né? O inimigo nunca poderá vencer e nunca vai vencer. Às vezes a gente vê umas imagens aí fora, assim, umas imagens assim absurdas, tipo, teve uma vez que eu fui comprar um livro e na capa do livro estava assim, de um lado, assim, Deus, e do outro lado o diabo, tirando braços de força. Mas como o diabo vai ter força para medir com Deus, isso aí é um absurdo, isso aí não existe nunca. Nunca ele vai, o nosso inimigo vai ter forças para medir com o nosso Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando e assim passando a palavra para o pastor, né? Que possamos estar de ouvidos atentos, o coração aberto para a palavra de Deus vir ao nosso encontro. Santíssimo Deus, grandioso e amado Pai, mais uma vez, ó Pai, eu cheguei em Tua presença para agradecer pelo dia de hoje, agradecer por fazer parte dessa família, agradecer pela morte do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que se não fosse esse ato, ó Pai, estaríamos todos perdidos nesse mundo, ó Pai. E, Pai, não temos como assim pagar, como agradecer, né, esse ato, ó Pai. Ó Pai, eu peço pela liderança da igreja, por todos os pastores do mundo afora, ó Pai, protege eles, supra a necessidade dele. Ó Pai, derrama bênçãos em cima, Pai, desse pastor, da família dele, ó Pai. Ó Pai, eu peço perdão por nossos pecados e falha, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Olá, muito bom dia para você, é uma grande alegria nós retornarmos para as nossas EBDs online, né? Estamos voltando a estudar o livro de Apocalipse, né? Onde paramos falando sobre desvendando o Apocalipse. É muito bom poder ter você aí com a gente, poder nos acompanhar, poder estar conosco neste tempo, nesta continuação, nossa primeira EBD online deste novo ano. Desejamos a você um 2021 com as bênçãos de Deus, um 2021 muito profícuo, onde Deus possa realmente dirigir sua vida e você possa de fato estar caminhando com o Senhor. Amanhã também retornamos aos nossos devocionais diários com alguma mudança. Vamos ter uma pequena mudança aí no formato do nosso devocional diário. Vai ser algo um pouco mais prático, um pouco talvez mais curto, pelo menos essa é a ideia. E então pretendemos amanhã ter nosso primeiro devocional também diário do ano de 2021, tá certo? Nós nos alegramos podendo estar aqui. Muito bem, nós vamos dar continuidade olhando para Apocalipse, capítulo 5. Eu estou aqui com a tradução da NVI, que vai nos dizer o seguinte. Apocalipse, capítulo 5 diz: Eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono,
E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar? Soberano Deus, graças nós te damos, porque podemos olhar a tua palavra e receber dela palavras tão maravilhosas e palavras que de fato nos trazem alegria, nos trazem satisfação, nos deixam felizes de ver o quanto o Senhor cuida do seu povo e o como o Senhor salvará o seu povo e como Jesus é o único digno realmente de dar a sua vida para salvar aqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de, nesta manhã, estudarmos este livro maravilhoso da Tua Palavra e magnificar Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Honra, glória, louvor e majestade sejam somente a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, nós vamos falar então sobre a visão do Cordeiro. Lembra que esse é o segundo cântico que nós temos, capítulo 4, que foi o nosso último estudo no final do ano passado. Nós falamos dele, do primeiro cântico, e a continuidade seria agora no capítulo 5. Então nós devemos lembrar disso. Mas ao longo da história tem havido muitos pretendentes a tronos aqui na terra, que têm procurado de alguma forma conquistar e dominar o mundo. O primeiro e mais poderoso, notório usurpador foi o próprio Satanás. Ele mesmo quis, ele mesmo foi aquele que se colocou como o antagonista do Senhor, aquele que se colocou como o Deus deste século. Lógico que em força, poder e qualquer outra coisa ele estava muito longe, e nem estou falando aqui, nem citando textos como de Isaías ou de Ezequiel, que supostamente alguns creem que falam de Satanás. Não é a minha visão pessoal, então não quero entrar nesse mérito, mas é claro que Satanás, ele é um dos grandes usurpadores, ou talvez o maior de todos, o primeiro deles, que se colocou contra o Senhor, e ele se tornou o Deus deste mundo. E por causa deste homem, por causa deste ser, não deste homem, mas por causa deste ser, ele inspirou diversos seres humanos. Homens como Nabucodonosor, mas que depois acabou tendo um encontro, parece-me que real com o Senhor, mas também Dário, Alexandre o Grande, os imperadores de Roma, Napoleão, Lenin, Stalin, Hitler, Saddam e tantos outros, que querem ser governantes, que querem mandar, que querem governar, que querem ter poder, que querem ter o seu nome reconhecido pelas pessoas. Então essa ansiedade do homem por poder é algo que vem desde o início, por causa do pecado. O homem deseja ocupar o trono. Todos esses homens que eu citei aqui, menores talvez uns dos outros, ou uns maiores que os outros, eles têm algo em comum, todos eles falharam.
nenhum deles conquistou ou conseguiu realmente se assentar no trono e dominar sobre todas as coisas. Apenas um indivíduo tem o direito, o poder e a autoridade para governar sobre toda a terra. E esse é o Senhor Jesus. Ele é o único que pode governar. Ninguém mais é digno sobre isso. Ele um dia vai voltar e legitimamente vai governar. Satanás, todos os rebeldes, os demônios, os seres humanos que querem governar, nenhum deles conseguirão. Ninguém mais é digno de ser capaz de governar o mundo que não seja Jesus Cristo. O verdadeiro governante da terra, que é retratado prestes a voltar para redimir o mundo do pecado, de Satanás, da morte, da maldição. Ele é o tema central da segunda visão de João no céu. Os acontecimentos do capítulo 5, que nós acabamos de ler, logo após os do capítulo 4, nos deixam então claro aqui a cena, como no capítulo 4, é o trono de Deus, nos céus. Estão presentes os querubins, os 24 anciãos, que representam os arrebatados e a igreja glorificada, o Espírito Santo na sua glória. Os eventos descritos nesses 2 capítulos, então, antecipam o holocausto do julgamento divino prestes a ser derramado sobre pecadores rebeldes, sobre a terra amaldiçoada. Apavorados pela indescritível majestade do trono de Deus, os relâmpagos, trovões que procedem dele, os querubins, os anciãos, começam então uma série de hinos de louvor a Deus. Estes hinos celebram a Deus, o Criador, o Redentor. É uma série de hinos de louvor para celebrar esse Senhor, se alegrar com esse Senhor, que está prestes a tomar de volta, por assim dizer, aquilo que é por direito seu. Não que ele não reine, não que ele não governe, naturalmente que sim, mas ele virá governar como um líder aqui na terra, conforme fora prometido no Antigo Testamento. É óbvio que entendemos que é um reino espiritual, mas haverá um reino real, aonde o Senhor se assentará no trono de Davi, conforme promessa do Antigo Testamento. E isso ocorrerá durante o período milenar, após o período tribulacional. Então, a ordem, a sequência dos eventos é: Cristo arrebata a igreja, inicia-se o período tribulacional. Após o período tribulacional, Cristo volta com a sua igreja para reinar durante 1000 anos literais, como nós vamos ver mais adiante no livro de Apocalipse. Esses são os eventos claros. Se você simplesmente ler o texto bíblico, você vai enxergar isso. É o que o texto nos mostra, é o que o texto fala. Muito bem. Mas esses hinos que celebram a Deus, então, como Criador, como Redentor, que traz alegria, porque o Senhor virá reinar sobre este mundo. Esse é o momento que todos os cristãos e que toda a criação almeja, onde tudo será novamente restabelecido, onde haverá, na verdade, um reino de paz, de prosperidade, de ordem, um verdadeiro governante que domine com justiça, com retidão. Aquilo que nós ansiamos muitas vezes, aquilo que nós esperamos de homens que não vão fazer nenhum deles, por melhor intenção que tenha. Mas o Senhor sim reinará com justiça, com retidão, e os justos reinarão com ele. Como esse momento se aproxima, podemos dizer, Deus então começa a se movimentar nesse sentido, por assim dizer. A frase que começa: eu vi na mão direita. Eu vi. Eu olhei. Isso vai introduzir várias cenas descritas neste capítulo. Conforme versículo 2,
vi um anjo poderoso. Versículo 6. Deixa eu olhar aqui direito. Depois vi um cordeiro. E versículo 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Vi e ouvi. Eu olhei. Saliento o status de João como uma testemunha ocular e também alguém que ouve o que está acontecendo ali. Em sua visão, João viu a mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Deus estendeu a mão como se fosse para pegar ou segurar aquele livro. Não é um livro como no sentido moderno, como nós estamos acostumados, um livro assim, não. Desse tipo, não é esse tipo de livro como nós estamos acostumados. Era um rolo, um pergaminho, conforme era o tipo da escrita daquele período. Então, um pergaminho que é um longo pedaço de papiro ou de animal de pele, e como se ele rolasse ambas as extremidades para o meio, Então, pega os lados e vão juntando e fica ali no meio aqueles 2 rolos, por assim dizer. Eles foram usados assim até a invenção do códice, ou livro no estilo moderno, que consiste em páginas quadradas unidas. Mas ele está falando deste rolo. Ele está falando deste rolo que está selado com 7 selos. É um tipo de contrato que era muito usado no Antigo Oriente. Nos tempos antigos ele foi usado pelos romanos também, a partir da época de Nero. O contrato completo seria escrito nas páginas internas e seladas com 7 selos, e em seguida, o conteúdo do contrato seria descrito brevemente na parte externa. Todos os tipos de transações se tornavam consumados desta forma, incluindo os contratos de casamento, de aluguel, arrendamento, libertação de escravos, títulos e outras coisas. Então, na verdade, isso é uma prática antiga. Também os hebraicos, mais antigos, também já faziam esse tipo de pergaminho, algo semelhante a esse pergaminho, dobrado e assinado, que exigia pelo menos 3 testemunhas. E também, depois de assinado, eles eram selados. Jeremias 32 é um bom exemplo do uso de tal documento. Nos últimos dias do Reino do Sul, pouco antes da queda de Jerusalém, Ananel, que estava desesperado para vender um campo que possuía na cidade natal de Jeremias, de Anatote, não muito longe de Jerusalém. Então ele sabia que uma vez que os exércitos babilônicos iriam conquistar ali, talvez até já tivesse começado a ocupar a terra, ele perderia seu pedaço de terra. E Jeremias, em obediência ao mandamento de Deus, comprou o campo, apesar de sua perda potencial, como um sinal de que o cativeiro babilônico não seria permanente. Jeremias 3, 9 a 15 registra os detalhes da compra. Vamos dar uma olhada em Jeremias 32. Jeremias 32, versículos 9 a 15, diz assim. Deixa eu só tirar o óculos porque está ruim aqui a vista. É mais fácil essas letras miúdas ler sem ele. 9 a 15, diz assim. Assim comprei do meu primo Ananel, a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura. E pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de meu primo Anamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura, e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Então nós temos aqui os detalhes. Eu falei Ananel, mas é Anameel, tá bom? Perdão pela pronúncia errada do nome, né? Então, o pergaminho que João viu na mão de Deus é o título de propriedade da terra que ele dará a Cristo. Ao contrário dos outros tais atos, no entanto, ele não grava o detalhe descritivo do que Cristo vai herdar, mas sim como ele vai recuperar a sua herança que lhe é de direito. Ele vai fazer isso por meio de juízos divinos. E ele vai derramar isso sobre a terra a partir do capítulo 6, versículo 1. Então, quando começa por assim dizer, o derramamento da ira de Deus, na verdade é Cristo recuperando, por assim dizer, aquilo que é seu de direito, a sua herança, que foi lhe dada nesse título de propriedade sobre a terra. Então, enquanto o livro é um rolo de destruição e julgamento, ele também é um rolo de redenção. Ele conta como Cristo vai redimir o mundo do usurpador Satanás e daqueles homens e demônios que colaboraram com ele. Ezequiel descreve esse mesmo rolo na sua visão no céu, no capítulo 2, versos 9 e 10, que diz assim: então olhei e vi na mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Então, o capítulo aqui ele se divide em 3 seções: a busca de alguém que é digno para abrir o rolo, a seleção desse alguém que é digno para abrir o rolo e a canção para esse que é digno de abrir o rolo. Então, primeiro nós vamos ter aqui a busca para aquele que é digno, ou daquele que é digno de abrir o rolo. Versos, capítulo 5, versos... deixa eu sair de Ezequiel, senão eu vou ler coisa errada. Apocalipse, capítulo 5, versos 2 a 4, diz: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. O anjo aqui não é nomeado, mas alguns querem identificar, talvez como Gabriel ou Miguel, não sei. Não é especular, colocar qualquer coisa assim. Mas o texto então mantém ele anônimo. Anônimo é assim que devemos fazer, né? Não especular se é Miguel, se é Gabriel, se é Josiel, qualquer El aí, né? Qualquer anjo, não. O texto não diz. Especular é bobeira, não tem necessidade de tentar dizer quem é. Não vai mudar o conteúdo do texto. Muito bem, mas é um anjo forte, né? Ele fala em alta voz, é uma proclamação que penetra todos os cantos do universo. O anjo procurou alguém que era digno e capaz de abrir o livro e de romper os seus selos. E ele pergunta: quem tem essa inata dignidade? Quem é virtuoso de caráter para isso? Quem é virtuoso de caráter para isso? Quem tem o direito de abrir esse livro? Quem é que tem essa qualificação de quebrar os selos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta do anjo, né? Quem é que tem essa qualificação de quebrar os selos? Quem tem o poder de derrotar Satanás e suas hostes demoníacas? Quem tem o poder de acabar com o pecado e seus efeitos? Quem tem o poder de reverter a maldição sobre toda a criação? Mas como os ecos de seu grito
recuam, só há silêncio. Ninguém respondeu. Nem arcanjos, poderosos, ou anjos, ou querubins, ou serafins. Não há resposta. Silêncio total. Todos os mortos justos de todos os tempos permanecem em silêncio. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, os demais apóstolos. Ninguém, nem no céu, nem na terra, podia abrir o olhar para aquele livro. A pesquisa em todo o universo olha e não vê ninguém digno de abrir o livro. Dominado por tristeza e consternação, com o rumo dos acontecimentos, João começou a chorar muito, porque ninguém fora achado de abrir o livro, nem olhar para ele. É um choro amargo. É aquele mesmo choro que Pedro teve quando foi confrontado e lembrado que traiu Jesus. É o choro que Jesus teve no jardim de Getsêmani, ou como o que ele teve no jardim de Getsêmani, aquele choro realmente dolorido, amargo. É uma palavra que expressa uma emoção forte, sem restrições. Esta é a única vez que nós vemos nas Escrituras, nos céus, alguma menção de lágrimas. As lágrimas de João, na verdade, ali representam as lágrimas de todo o povo de Deus por todos os séculos. As lágrimas do apóstolo João são as lágrimas de Adão expulsos do jardim do Éden, como eles se curvaram sobre a primeira sepultura, como se deram de beber do pó da terra com suas lágrimas. São as lágrimas de Abel, são as lágrimas dos filhos de Israel no cativeiro, quando eles clamavam a Deus nas suas tribulações e escravidão. São as lágrimas dos eleitos de Deus através dos séculos que clamaram ao céu. São soluços e lágrimas que foram arrancados do coração e da alma do povo de Deus durante os sofrimentos da vida, tristezas, decepções, maldição do pecado que deixou de lado a beleza da criação divina, a dor da condenação, a usurpação de Satanás, o fracasso do homem, estão ali nessas lágrimas de João. Se não há ninguém digno para abrir o livro, se não há ninguém digno de abrir isso, não há solução. A tristeza, a dor, a morte. Por isso João chora. Não há um redentor. Ou seja, Satanás vai reinar para sempre. Era isso que estava acontecendo. Mas o pranto de João, embora sincero, era prematuro. Ele não precisava chorar, pois Deus estava prestes a entrar em ação, da mesma forma como Jesus disse à viúva de Naim. Estavam chorando sobre a morte, mesmo que Jesus disse lá para a viúva de Naim em Lucas 7,13. Lucas 7,13. Só para pegar a ideia, né? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Tocou no caixão, para-lhe, a jovem levantou-se. Calma. Também sobre aqueles que choram sobre a morte da filha do chefe da sinagoga, em Lucas 8,52. As lágrimas ainda estavam antecipadas, fora de tempo, né? João chorou porque queria ver o mundo se livrar do mal, do pecado e da morte. Ele queria ver Satanás vencido e o reino de Deus estabelecido sobre a terra.
Ele queria ver Israel salvo e Cristo exaltado. João sabia que o Messias tinha sido executado, Jerusalém tinha sido destruída, o povo judeu massacrado e disperso. Ele sabia muito bem que a igreja enfrentou intensa perseguição lá no seu início, foi dominada e infectada pelo pecado. Tudo parecia, a partir de sua perspectiva, estar indo mal. Será que ninguém daria um passo à frente para mudar isso? Não havia ninguém para desenrolar o pergaminho e resgatar a criação de Deus. Mas João não precisa ter chorado, porque a busca de alguém digno para abrir o livro está prestes a terminar. E mostra a eleição valiosa deste homem que vai abrir o livro. Vamos ler novamente Apocalipse 5, versículos 5 a 7. Diz assim o texto sagrado, 5 a 7. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Por que João não precisava chorar ainda? Um dos anciãos disse para João: pare de chorar. Então ele chamou a atenção de João para uma nova pessoa emergente na cena. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nenhum ser humano e nenhum anjo poderia resgatar o universo. Não havia ninguém ali que pudesse, a não ser esta pessoa, exaltado e glorificado, o Senhor Jesus Cristo, descrito aqui com 2 de seus títulos messiânicos. O título Leão da tribo de Judá, derivada da bênção de Jacó sobre a tribo de Judá, dada em Gênesis 49, de 8 a 10. Vamos ler lá, Gênesis, li essa semana inclusive, nas minhas leituras devocionais, Gênesis, capítulo 49, 8 a 10, diz: e Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão. Então aqui temos o primeiro título dessa bênção que foi dada. A tribo de Judá seria um leão forte, feroz, mortal, governante. O Messias Jesus Cristo, conforme Hebreus 7,14, é este que governaria. Os judeus da época de Jesus esperavam um poderoso para libertá-los da mão pesada de seus opressores, os governantes romanos. Em parte, Jesus não conseguiu fazer jus a essas expectativas por isso eles o rejeitaram e o mataram. Jesus não tinha aspirações políticas, nem de usar seus poderes milagrosos contra os opressores romanos. Em vez disso, ele oferecia um outro reino, da salvação, da graça, da misericórdia, do amor. Tragicamente, os judeus haviam interpretado completamente mal o seu Messias. Ele é um leão que vai rasgar e destruir os seus inimigos, mas ele vai fazê-lo de acordo com o seu calendário, não com o calendário humano. O seu julgamento contra os seus inimigos aguarda o dia para o futuro que ele escolheu e que começa a se desdobrar aqui em Apocalipse, capítulo 5. Jesus também é chamado aqui no texto de raiz de Davi,
ou descendente de Davi, conforme Jeremias 23, 33 e por aí vai. É um outro título messiânico que deriva de Isaías também 1, tá? Que surgirá do tronco de Jessé um ramo de suas raízes que dará frutos, ok? E aí quando nós olhamos as genealogias de Jesus, vamos ver que de fato ele é da descendência de Davi. Então, o leão da tribo de Judá, aquele que era descendente de Davi, é aquele que vai abrir o rolo. Jesus é o único digno de receber o livro por causa de quem ele é. Ele é o legítimo rei dos reis. Ele é o legítimo substituto de Davi. Ele é o legítimo leão da tribo de Judá, com poder para destruir seus inimigos e para subjugá-los, que ele começou isso derrotando o pecado na cruz, destruindo a morte, todas as forças dos infernos. E por isso os crentes serão e são sempre vencedores, por causa do que Cristo fez. E ele concluirá isso, consumando todas as coisas, destruindo os ímpios e dando reino àqueles a quem o Senhor chamou. Louvado seja o nosso Deus. Glória seja dada ao nosso Deus. Quando João olha essa cena incrível diante dele, brilhante, o ardente reflexo da glória de Deus que emana do trono, aquele verde brilhante que rodeia o trono, os relâmpagos, os trovões prenunciando o julgamento divino temível, a adoração dos seres viventes, dos 24 anciãos, a atenção de João foi irresistivelmente atraída para o que ele viu no meio do trono. Mas em vez de o poderoso leão da tribo de Judá, ele ainda não via, depois ele viu ao invés de ele ver esse poderoso Senhor, ele vê um cordeiro. Olha quantas figuras maravilhosas. Um leão poderoso, um rei governante, mas um cordeiro. O cordeiro. O Senhor Jesus não poderia ser somente o leão do julgamento, ou o rei da glória, a menos que ele fosse o primeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra aqui, arnion, é um diminutivo de arnos, que refere-se a um pequeno cordeiro. A imagem deriva da Páscoa, quando as famílias judaicas mantinham o cordeiro sacrificial, um pequeno cordeiro ainda jovem, dentro da sua casa, com menos de um ano, um animal doméstico, 4 dias convivendo com aquele animal antes de sacrificá-lo. Enquanto cada cordeiro sacrificado sob a antiga aliança apontava para Cristo, ele é apenas referido como um cordeiro, como no Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para ele ser o rei e o governante, primeiro ele teria que morrer como um cordeiro na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna. Há várias características que indicam que este não é um cordeiro comum. Primeiro, ele está de pé, vivo, em seus pés, olhando como se estivesse sido morto. As cicatrizes da ferida mortal deste cordeiro são visíveis. João está vendo as suas cicatrizes, suas feridas mortais. Apesar dos demônios e os homens maus terem conspirado contra ele e o matado, ele ressuscitou dentre os mortos, derrotando assim os inimigos e triunfando sobre eles. À primeira vista parece uma incompatibilidade deste cordeiro. Como é que pode ser ele? Tão poderoso, mas é apenas um cordeiro. Outra característica desse cordeiro que João observa é que ele tinha 7 chifres. Em imagens tiradas do mundo animal, chifres nas escrituras simbolizam força e poder. Então, mais uma vez, só para abrir aqui um entendimento sobre o que é a interpretação literal das escrituras. Quem interpreta literalmente as escrituras, interpreta as figuras, tá certo? Então, para quem tem, desculpa a forma, parece que eu estou debochando ou sendo
rude, alguma coisa assim, mas para quem não consegue compreender esta verdade, né? Na verdade, ou não tem vontade de compreender, tem dificuldade, não sei, nós interpretamos as figuras de maneira literal. Está ali a figura. O que representa chifre nas Escrituras? Nós vamos olhar. Teologia bíblica. Poder, autoridade, governo. Ok, simples. Ninguém está imaginando lá um cordeiro, Jesus de fato um cordeiro, né? Branquinho, bonitinho, com 7 chifres. Não. É até irracional pensar dessa maneira. Mas tudo bem, só um parênteses para tentar ilustrar para você que não entende que é uma interpretação literal. Muito bem. 7 é o número da perfeição, né? Simboliza o completo, poder absoluto do cordeiro. Então, poder absoluto. 7 chifres, ele tem o poder absoluto. Pronto. Simples assim. Quem está imaginando lá 7 chifrinhos na cabeça? Que terrível. Mas vamos lá. O cordeiro também, na visão de João, tem 7 olhos. Novamente, denotando onisciência perfeita. Entendimento perfeito. Conhecimento perfeito. Aqueles olhos que João observa representou os 7 Espíritos de Deus espalhados ou enviados por toda a terra, que nós já falamos no capítulo 1, 4, 5. A frase 7 Espíritos de Deus descreve o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Não são 7 Espíritos separados, é a plenitude do Espírito Santo. E agora, olhando para o julgamento de Deus, ele vai ser enviado para toda a terra, né? Para buscar os culpados, pecadores, não arrependidos, que serão julgados. O versículo 7, então, registra o ato final monumental dessa cena celestial. Tudo que João foi descrevendo, desde essa visão que começou em 4.1, vinha crescendo em direção a esse momento. Esse momento culmina um ato da história, o ato que irá sinalizar o fim do dia do homem. O objetivo final da redenção está prestes a ser visto. O paraíso será recuperado, o Éden restaurado, antes dos olhos de João, que viu o cordeiro que veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, diante dos olhos de João. Essa é a mesma cena descrita por Daniel, capítulo 7. Dá uma olhadinha lá. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. E na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno, domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Nós temos a seguir a canção que é cantada a este Senhor. A canção para aquele que é digno. Versículos 8 a 14 de Apocalipse. Nós não vamos ler de novo por causa do tempo, para que a gente possa dar sequência aqui. Ele toma o livro, e então há uma canção de louvor, de adoração. Os 4 seres viventes, que nós já falamos na última aula, os 4 anciãos prostram-se diante do Cordeiro. E por que esse louvor? Porque agora a maldição é revertida. O remanescente crente de Israel é salvo. O pecado, a morte e Satanás está prestes a ser destruído. Vai o reino ser de fato estabelecido. O reino glorioso milenar está prestes a ser estabelecido. É por isso o louvor, é por isso a adoração. Explode este louvor, esta adoração. Eles se prostram diante do Senhor, por causa da sua redenção, de levar o pecado na cruz. Deus o ressuscitou dentre os mortos, o exaltou a sua mão direita, recebeu glória, e agora está aquele que estava na presença do Pai antes da fundação do mundo, está agora abrindo os selos. E nós vamos ver cada selo quando ele é aberto. Há uma
alegria, há uma festa, há uma celebração. Há incensos, que são as orações dos santos. Há harpas. Há taças de ouros. Os crentes de todos os tempos oraram e esperaram e aguardaram o cumprimento deste momento. E eles cantam esse novo cântico, que ele é digno de tomar o livro, de romper os seus selos. Ele é o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Ele pode quebrar os selos, decretar as sentenças escritas nele. Ele pode, ele é o Senhor. E a música continua. Por que ele pode? Porque ele foi morto e ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação com o seu sangue. A morte sacrificial comprou para Deus e por Deus homens de todos os lugares. Na cruz, Jesus Cristo pagou o preço da compra com o seu próprio sangue para redimir homens de toda a tribo, língua, pessoas, né? Todas as raças, de todas as culturas, de todas as nações que estavam ali no mercado de escravos do pecado. A ideia é que abrange pessoas de todas as localidades da humanidade. Deve ter sido algo emocionante para João ver os redimidos, que incluem todas as pessoas de todo o mundo, até a igreja remanescente, que luta contra o pecado, que luta contra o mal. E o texto vai dizer que Jesus nos fez ser um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Vou repetir: e reinarão sobre a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Indica a abrangência dessa redenção. Reinaremos, a igreja reinará junto com o Senhor. Seremos sacerdotes do Senhor. Teremos a presença completa, o acesso completo à presença do Senhor, para o culto, para o serviço, onde teremos a perfeita comunhão com Ele. Durante o reino milenar, os crentes reinarão sobre a terra. O texto continua dizendo que João viu miríades e miríades e milhares de anjos. Eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo aqui, né? Para não empurrar para a semana que vem mais isso. Mas esse grande hino fala desse Senhor que foi morto, recebeu poder, honra, glória e louvor. A ênfase, mais uma vez, é sobre a morte de Cristo, que oferece uma perfeita redenção, e que só pode ser respondida então com louvor e adoração. Ele é digno de receber o reconhecimento por causa de sua sabedoria e sua onisciência, por todas as coisas perfeitas e absolutas que ele fez. Jesus Cristo é digno de toda honra, glória e louvor. Esse grande hino ele vai crescendo e atinge o seu ápice, com todas as criaturas que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, sobre o mar, e todas as coisas se juntam nesta declaração de poder ao Senhor. E que nos faz lembrar Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Este poderoso coro grita: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Bênção infinita, honra sem fim, elogios eternos, glória sem fim, adoração sem fim, pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. A criação é incapaz de conter sua alegria sobre a sua redenção iminente. Perdida em maravilha, amor e louvor, os quatro seres viventes só poderiam se manter dizendo amém, 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 e se prostrando e adorando. Logo este poderoso exército marcharia do céu para julgar, reunir os eleitos e retornar com Cristo, quando ele estabelece o seu reino terreno. O palco está montado para tal coisa. Que Deus nos abençoe. Ótimo domingo para você. Um domingo feliz com uma mensagem tão maravilhosa.
de tanta esperança, de tanta alegria, em meio a tanto caos que nós vivemos, em meio a tantas lutas que passamos, há uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de adoração, há uma mensagem de louvor, que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que é salvo pela graça, tem essa plena convicção e vive na paz e descansa no Senhor, porque ele sabe que o Rei dos Reis, o soberano dos soberanos, governará sobre todas as coisas e nós também estaremos junto com ele. Um bom domingo para você, convido você a vir nos conhecer, temos nosso culto presencial apenas no domingo, né? Hoje às 18 horas, estamos em Efésios capítulo 3, na meditação do livro de Efésios capítulo 3, você pode estar aqui conosco na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, você será muito bem-vindo. A pregação, temos feito pregação expositiva no livro de Efésios, tá bom? Então você é nosso convidado para estar aqui conosco hoje às 18 horas. Vai ser uma grande alegria ter aqui você conosco. Aqui procuramos expor as Escrituras de uma maneira correta, teologicamente, biblicamente, de modo que as pessoas sejam edificadas pela verdade, tá bom? Agradeço sua companhia no dia de hoje. E aonde você estiver, se você estiver longe, em outra cidade, em outro estado, nos acompanhando, procure uma igreja onde você possa ser instruído biblicamente, né? Biblicamente. Às vezes a gente procura a igreja mais perto de casa, talvez não seja o melhor caminho, né? Procure uma igreja onde você seja biblicamente instruído, tá bom? Desejo a você uma ótima semana, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amanhã te espero a partir de 9, 9h30, estará disponível no ar amanhã o nosso devocional, primeiro devocional diário de 2021, tá bom? Forte abraço, até mais, bom domingo, tchau, tchau.